Nesse experimento, nós vamos estudar o campo magnético produzido por um par de bobinas de Helmholtz, que são bobinas cuja separação é igual ao próprio raio da bobina. Então, para isso, nós temos essa bobina que aparece no lado esquerdo da tela, e aí nós vamos montar um circuito utilizando esses cabos. Então, nós conectamos os cabos à fonte de tensão e para medir a corrente elétrica, nós utilizamos o multímetro. Então, a conexão dos cabos é feita de forma, como eu estou mostrando aí agora. Então, eu ligo um segundo cabo para medir a corrente elétrica. Esse cabo ele vai no multímetro, então na entrada de corrente elétrica de maior quantidade, por conta do valor da corrente elétrica ser relativamente grande no experimento, e aí nós conectamos novamente na fonte de tensão. Esse é o sensor que eu irei utilizar, que é um sensor de campo magnético, um sensor Hall. Então ele é conectado nessa base para que ele fique fixo ao longo do experimento. Esse sensor ele precisa ser conectado à interface de aquisição de dados, que é esse aparelho dessa caixa preta. Então o cabo ele vai na entrada 1, e aí nós temos que ligar esse segundo cabo de alimentação na interface. Então ele vai aí onde eu estou mostrando agora. Esse cabo ele deve ser ligado na tomada. Em seguida, nós ligamos a interface ao computador através desse cabo que eu mostro aí. O outro cabo vai ser ligado no computador através de uma porta USB. Então agora eu preciso ligar a interface através desse botão On/Off na parte traseira, e aí a configuração é feita no PC através do software CDEP Lab. No software CDEP Lab, nós precisamos clicar em controle de sensor e verificar se o sensor magnético ele se encontra habilitado. Se ele se encontrar habilitado, ele vai estar nessa caixinha do lado direito da tela. Se não tiver, nós precisamos habilitar, que é clicando na caixinha do lado esquerdo e clicando no botão do meio. Depois nós clicamos em configuração e em equipamentos, e aí nós precisamos indicar que o sensor magnético ele se encontra na porta número 1 da interface de aquisição de dados. Para isso, nós clicamos na aba Conexões de sensores, e aí nós precisamos clicar no canal correspondente e adicionar o sensor que nós desejamos. Então, podemos clicar no canal 1 e adicionar o sensor de campo magnético. Nesse caso, eu estou fazendo para temperatura e pressão para demonstrar para vocês. Então, feito isso, o sensor deve aparecer no menu Configurações, logo abaixo desse sinal de mais, e aí nós clicamos na parte de ferramentas, na janela de baixo, e podemos abrir, por exemplo, a ferramenta Indicador. Para colocar essa ferramenta para medir campo magnético, nós temos que clicar no sensor correspondente, que vai aparecer na parte de sensores ali logo acima, como eu faço aí para os sensores de pressão e temperatura, e aí logo em seguida nós clicamos no botão Play. Fazendo isso, o nosso dispositivo já vai mostrar os valores de campo magnético. Então, inicialmente, nós temos que testar se o sensor realmente está medindo algum campo magnético. Lembre-se que existe o campo magnético terrestre. Nós fazemos isso girando o sensor. Depois que nós observamos que o sensor realmente ele está medindo alguma coisa, nós temos que procurar uma direção e uma posição em que nenhum campo é medido. Então, como eu mostro aí agora, eu tenho que encontrar uma posição e uma direção cujo campo magnético vale 0.